Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Código de Ética e Disciplina da OAB. Resolução número 2 de 2015. Título 1. Da ética do advogado. Capítulo 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Artigo 2º. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. São deveres do advogado. Inciso 1º. Preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Inciso 2º. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Inciso 3º. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Inciso 4º. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Inciso 5º. Contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Inciso 6º. Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígio. Inciso 7º. Desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Inciso 8º. Abster-se de: alínea A. Utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. Alínea B. Vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos. Alínea C. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Alínea D. Entender-se diretamente com a parte adversa, que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. Alínea E. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Alínea F. Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Inciso 9º. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Inciso 10. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Inciso 11. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe. Inciso 12. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. Inciso 13. Atentar-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Artigo 3º. O advogado deve ser consciente de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades, para o encontro de soluções justas, e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Artigo 3º-A. O advogado e a advogada
devem atuar com perspectiva interseccional de gênero e raça em todas as etapas dos procedimentos judicial, administrativo e disciplinar, afastando estereótipos, preconceitos e problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Artigo 4º. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. Artigo 5º. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Artigo 6º. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. Artigo 7º. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela. Capítulo 2. Da Advocacia Pública. Artigo 8º. As disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Parágrafo 1º. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade, sempre que possível. Parágrafo 2º. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione. Capítulo 3. Das relações com o cliente. Artigo 9º. Os advogados devem informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos de sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários.
Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Artigo 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Artigo 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Artigo 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto às providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Entre parênteses, EAOAB, artigo 5º, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Artigo 20. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Artigo 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-clientes ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Artigo 22. Ao advogado, cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve inclinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados,
nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 25. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Capítulo 4. Das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Artigo 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado, da mesma forma, nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para a apuração de eventual ilícito penal. Artigo 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escoreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Artigo 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidades em que trabalhe, dispensar-lhe-ás tratamento condigno, que não os torne subalternos seus, nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável. Parágrafo único. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Capítulo 5. Da Advocacia Pro Bono. Artigo 30. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Parágrafo 1º. Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Parágrafo 2º. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento,
contratar advogado. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como um instrumento de publicidade para captação de clientela. Capítulo 6. Do exercício de cargos e funções na OAB e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe, junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá a conduta consentânea com as disposições deste Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Artigo 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem adquirir bens imóveis ou móveis infungíveis de quaisquer órgãos da OAB ou a estes aliená-los. Parágrafo único. Não há impedimento ao exercício remunerado de atividade de magistério na Escola Nacional de Advocacia, ENA, nas escolas de advocacia, ESAs, e nas bancas do exame de ordem, observados os princípios da moralidade e da modicidade dos valores estabelecidos a título de remuneração. Artigo 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou tiver assento, em qualquer condição, nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade, nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes de seccionais quando atuem, nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe dos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo, nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios deste Código no exercício de seu mister. Chegamos ao fim de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em maio de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.